Olha só, 18 de maio foi o dia da luta antimanicomial. Eu tentei falar com uma pessoa que é expert nesse assunto, que participou, foi vanguarda, foi pioneiro nessa luta, e hoje ele me concedeu a entrevista, que é o doutor Paulo Palladini, psiquiatra, que participou do início dessa luta algumas décadas atrás. Então, seja bem-vindo, doutor. Eu agradeço a oportunidade de falar desse assunto. Que o assunto da luta antimanicomial foi um assunto predominante da minha vida profissional. Certo. Hoje eu estou aposentado do serviço público, mas eu trabalhei 40 anos no serviço público. Rendeu até um livro, olha só, tudo que ele fez. Mas mais do que isso, mais do que você estar engajado nessa luta, você foi pioneiro, né? Você fez parte dessa iniciativa. Então, isso foi quando? Então, logo que eu me formei em 78, minha formação em psiquiatria até 80. Certo. Nessa época, 80, começou-se todo o movimento em relação à redemocratização do país, a luta pelas diretas, né? Em 82, teve uma mudança importante política, que foi a primeira eleição direta para governadores. Certo. E aqui em São Paulo, ganhou o Franco Montoro, que era um senador da oposição, e a campanha dele reuniu toda a oposição ao regime militar, né? Porque durante o regime militar, aconteceu um fenômeno na psiquiatria que foi desastroso. Foi o aumento exponencial de hospitais psiquiátricos. Não tinha praticamente tratamento externo, ambulatorial. Era tudo internação. Quer dizer que a ditadura produziu isso também? Começou na ditadura. Na década de 70, houve um aumento muito grande de hospitais psiquiátricos. Particulares, então privilegiavam a iniciativa privada, mas financiados com dinheiro público. Ah, nossa, então, interessante isso. Era dinheiro público pagando hospitais particulares. E na verdade eram hospitais, assim, era despejo de pessoas, né? Era assim. Sim. Grande parte das pessoas internadas, elas eram abandonadas nos hospitais. Então, na época eu trabalhava num hospital público, que era o Hospital de Juqueri, o maior hospital do Brasil. E lá eu me defrontei exatamente com essa situação. Em São Paulo? Em São Paulo. O abandono das pessoas internadas. Então, pessoas que ficavam 30, 40 anos internadas. Sob efeito de remédios? Sim. Choques, existia choques, né? Sim, mas alguns nem tinham mais tratamento. Era só um albergamento. Ah, né? Entendi. Então, eu vendo essa situação, comecei a pensar, fui buscar em leituras, experiências internacionais, o que se estava fazendo, né? E vi que em alguns lugares eles estavam desenvolvendo moradias externas para esses pacientes não ficarem vivendo, porque o hospital não é lugar de moradia. Né? E essas pessoas, pelo tempo longo de internação, não tinham mais familiares, não tinham mais recursos nenhum. Né? Relações nenhuma, né? Não abandonaram. E é o modelo que perdura até hoje, né, doutor? Sim, mas hoje mudou um pouco o panorama por conta da reforma, né? Então eu me dei conta de que havia grupos discutindo essas questões. Em São Paulo tinha um grupo muito forte, e entidades também, como o Conselho de Psicologia, Associação Brasileira de Psiquiatria, Associação Paulista de Medicina, que se reuniam para discutir a situação do tratamento psiquiátrico, né? E era uma desproporção muito grande, porque mais de 90% dos recursos públicos iam para os hospitais. Então não sobrava nada para desenvolver outras ações. O governador Montoro, ele conseguiu reunir no seu governo muita gente que estava voltando do exílio. Porque em 79 teve a lei da anistia, começou a voltar muita gente. O secretário de saúde dele, que foi o João Yunes, era um desses exilados, né?
com passagem em vários países, com uma formação de sanitarista, e ele conseguiu colocar na coordenação de saúde mental um professor da Escola Paulista de Medicina, que era presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria e lutava pela redemocratização. E você foi nessa... O professor Marcos Pacheco. Então, eu me integrei nesse grupo, antes até da eleição do Montoro, porque naquele ano de 82, as eleições foram no final do ano, outubro, novembro, mas durante o ano todo, esses grupos temáticos, então tinha o grupo da saúde mental, se reunia ali na PUC, em São Paulo, né? Na Madre Teodoro, essas reuniões ficaram famosas, e discutia essas alternativas. Por quê? Naquele momento, fazia 17 anos que era um regime de ditadura militar. Né? Então todas as instituições públicas, todos os hospitais eram ocupados por pessoas desse período. A direção do Juqueri tinha 17 anos lá, né? o diretor. Era ditadura até dentro, né? Sim, exatamente. E, então logo que o Montoro ganhou as eleições, começou a mudança. Né? Então abriu espaço para uma turma nova. Né? Eu era um desses da turma nova, né? Com 20 e poucos anos, 26, 27. E nós fomos ocupar esses cargos. Eu ocupei um dos cargos no Juqueri, que era a diretoria das colônias. As colônias eram a parte crônica do Hospital Juqueri, onde tinha esses moradores. Esses que ficavam lá de eterno. E aí foi em função disso que você, junto com esse grupo, criou essa filosofia das casas, né? Sim, que você trouxe para Mococa, inclusive. Eu observei que já existia um tipo de organização espontânea dos próprios pacientes nesse sentido. Né? Aí, junto com essas leituras e troca de ideias com colegas, eu resolvi fazer uma primeira experiência, né? Que é essa que está relatada nesse livro, que chama Experiência Fundadora, que foi o primeiro lar abrigado. O nome que nós demos foi Lar Abrigado. Né? Então, foi dentro do Juqueri, mas num prédio, onde era uma creche antiga, estava abandonado. Então, eu consegui e selecionei entre cerca de 600 pacientes, 48 para participarem dessa experiência. E qual foi o resultado? Não, o resultado foi, assim, desses 48, acho que um ou dois só que desistiram, né? Todos permaneceram, e eles começaram a vivenciar um outro estilo de vida, que eu consegui, com a direção do hospital, acima da minha direção, tinha o diretor-geral, que ele autorizasse que nós funcionássemos com novas regras. Nós não iríamos seguir as regras do hospital. Certo. Por exemplo, nenhum paciente do hospital poderia deixar a instituição. Não podia sair. Certo. Né? Então, nós conseguimos uma espécie de salvo-conduto. Para sair. Apresentava na portaria e podia sair. Nós não seguimos os horários, né? Porque você sabe que esses hospitais psiquiátricos, até hoje, são assim, ele introduz regras na vida das pessoas que são coletivas. Tipo um gado, então, né? Horário do banho, todo mundo toma banho junto. Horário das refeições, fila do remédio, fila para isso, fila para aquilo. Então, nós rompemos com isso. Os pacientes tinham liberdade de fazer as refeições a hora que quisessem, tomar banho a hora que queriam, né? Não usar mais o uniforme, que é outra marca registrada do hospital. Usar roupa comum. De crônicos, roupas comuns. E em pouco tempo eles mesmos foram conquistando essas coisas. Vamos dar um salto na história. Aí de lá você veio para Mococa. Quando que você veio para Mococa? Eu vim em 85. Essa experiência é de 84. Nossa, então um ano depois veio para Mococa e você implantou essa sua filosofia da saúde em Mococa? Não da foi saúde... imediato. Não foi imediato. Pelo seguinte, esse trabalho meu ficou como referência de moradia, que era um dos problemas do paciente crônico. Certo. Né? Que inclusive estava ficando caro, né, para o Estado? Então, não tinha saída. Essa foi a saída. Então, eu mesmo em Mococa, eu continuei acompanhando e participando desse movimento. Porque o movimento da luta antimanicomial surgiu num congresso de trabalhadores de saúde mental, lá em Bauru,
em 87. Ah, tá. Em 87. Lá que surgiu o lema Por uma Sociedade Sem Manicômios. Né? E um grupo muito forte que ajudou na consolidação da reforma psiquiátrica. Porque a reforma, ela não foi feita de maneira rápida, foi uma discussão longa. Né? O projeto original foi de um deputado, né? O Paulo Delgado, um deputado do PT de Minas, que apresentou para o Congresso. Isso em 89. Então ele apresentou um projeto, que inclusive eu tenho aí no livro, tem o projeto original dele, que previa a extinção de todos os hospitais psiquiátricos brasileiros. Então, assim, era um projeto muito radical. Radical, né? Hoje em dia, como estão os hospitais? Como? Como estão os hospitais hoje em dia? Então. E aí, esse projeto tramitou durante 12 anos no Congresso Nacional. Nossa, longo, hein? Aprovado em 2001. Então, nesse período de 12 anos, o próprio Paulo Delgado correu o Brasil inteiro para ver o que tinha. Como o projeto dele extinguia os hospitais, eles perguntavam: o que nós vamos pôr no lugar? Então, em São Paulo, tinha a experiência dos CAPs. O primeiro CAPs, ali na rua Itapeva, né? Na travessa ali da Avenida Paulista, existe até hoje, é o CAPs Luiz Cerqueira. Ficou como referência também, tinha uma experiência de Santos, que eles foi feita uma intervenção no hospital e a desconstrução desse hospital psiquiátrico. E então o Paulo Delgado correu o Brasil todo. Eu trouxe o Paulo Delgado aqui. Eu me lembro, parece. Foi em 92, num simpósio que eu organizei aqui com todo esse pessoal da reforma. Não foi lá, porque você também trabalhou onde é o convento, né? Porque ali era um hospital psiquiátrico. Ali, eu tentei fazer esse tipo de trabalho lá dentro. Não conseguiu. Mas como era uma instituição particular, era difícil, e depois ela sofreu intervenção. Com a intervenção, o hospital... Aí quando houve a intervenção, já tinha a lei da reforma. Né? Porque a reforma psiquiátrica, ela previa a substituição das internações psiquiátricas por esses recursos comunitários abertos. Um deles eram as moradias, mas também os CAPs, oficinas terapêuticas, os centros de convivência, eram várias iniciativas. E isso tudo foi discutido em Brasília nas conferências nacionais de saúde mental. Eu fui delegado por São Paulo, justamente por ter essa vivência. E foi lá que eu levei a proposta de moradia e foi aprovada numa dessas conferências, que foi a segunda, e passou a incorporar a lei, né, que ainda não tinha sido aprovada. Ah, tá. Né? Demorou, hein? Demorou 12 anos. Aqui em Mococa você conseguiu implantar em que época? Então, no fim, quando a lei foi aprovada, não era mais aquele projeto do Paulo Delgado. Já tinha emendas. Tudo mais ameno. Ah. Né? Mais de acordo com a nossa realidade, que então preservou os hospitais psiquiátricos. Para casos mais... Só que tinha muitos hospitais. O Brasil tinha cerca de 120 mil leitos de hospitais psiquiátricos. Nossa. Então isso foi reduzido a quase metade. Então a redução de leitos é que possibilitou recursos para a reforma. Porque se fosse onerar o Ministério da Saúde, ele não sairia nunca. Então, à medida que eram fechados os hospitais, esses recursos vinham para o fundo da reforma, e aí sim financiar os CAPs e tudo, que era algo que já era do orçamento do Ministério. Então foi feito só uma realocação de recursos financeiros. Né? Só que para fechar os leitos, era uma guerra. Imagina, uma luta. É uma luta, né? Porque cada leito que se fechava, o hospital perdia esse leito, perdia o recurso. Né? Então, como aqui mesmo, aquela clínica foi fechada, eram quase 500 leitos aqui. Esse dinheiro que veio para a reforma. Né? Então, o que eu aproveitei? Quando fechou a clínica aqui, nós começamos a trazer as instâncias da reforma. Aí montamos os CAPs, as oficinas uma oficina terapêuticas e os CAPs. Ao longo de 10 anos nós fomos fazendo isso. E o recurso era garantido pelo Ministério da Saúde. O que é até hoje?
que é até hoje. Atualmente você está aposentado? Sim. Do poder, do serviço público? Antes de aposentar mesmo, eu já tinha me desligado do trabalho daqui. Eu fiquei 10 anos, né, Cida? Mas você acompanha o trabalho da saúde mental, não só Mococa, mas no Brasil todo. Sim. Como que você vê isso atualmente? Então, durante o governo Lula e o governo Dilma, houve recurso, apoio a esses projetos. Você apresentava as propostas para o Ministério, negociava com a equipe técnica, não tinha problema nenhum. Depois da saída da Dilma, começou no governo Temer já começou o desmonte da reforma. De que modo? Eu falei que o recurso financeiro é do fechamento dos hospitais. Certo. O governo Temer proibiu fechar os hospitais. Então os hospitais que estavam em processo de fechamento paralisou. Foi bloqueado, né? E ocorreu uma mudança também na Associação Médica Brasileira, da própria Associação Brasileira de Psiquiatria, que havia lutado lá pela redemocratização, pela campanha das diretas, e depois essas mesmas associações apoiam os hospitais fechados, não apoiam a reforma psiquiátrica. Interesse Hoje, político. A própria Associação de Psiquiatras, ela não apoia a reforma. Então, o governo usa esse argumento, dizendo, não, nem os médicos apoiam, então não vamos... Então você acha que está tendo um retrocesso? Está tendo retrocesso. Começou com a falta de recursos, então novos projetos foram bloqueados. Uhum. Os que estão em andamento continuam, mas os projetos novos não. Então, diante desse quadro, a luta tem que ser retomada. Sim. Mais do que nunca, então, o dia da luta antimanicomial deve ser de um momento de reflexão. Numa condição política adversa, né? Porque o governo atual também não apoia, pelo contrário, né? Apoia o fechamento. E outra coisa que o governo atual faz, as chamadas comunidades terapêuticas, que tratam basicamente dependentes químicos, nunca tiveram financiamento público. Por quê? Eu participei dessa discussão. Na época, elas não foram consideradas instituições de saúde. Entendeu? Uhum. São instituições de apoio, mas não de saúde. Tanto que elas não têm equipes técnicas, não têm médico, não tem nada, né? E a maioria delas é ligada a igrejas, né? Católicas e igrejas evangélicas. A maioria é evangélica, mas tem muitas católicas também. As primeiras comunidades que teve no Brasil eram católicas. Do Padre Haroldo, lá em Campinas, que trata o dependente químico com uma outra lógica. Não recursos psiquiátricos, né? Da área psiquiátrica, mas com uma outra filosofia. Apoio para a mudança, né? E principalmente as evangélicas funcionam na base da conversão religiosa. E por que atualmente o governo também não, ele também é contra esse tipo de iniciativa das casas terapêuticas? O governo sim. Não apoia nada. E esse governo atual é apoiado pelos evangélicos fortemente. Certo. Então ele incluiu na reforma essas comunidades terapêuticas. Então essas comunidades recebem dinheiro do governo federal hoje em dia, coisa que não havia. Então parte dos recursos que iriam para os CAPs, por exemplo, para as moradias, vão para essas comunidades, porque elas eram financiadas com doações, recursos próprios da igreja. E qual que é a saída, doutor? A saída é política. Como sempre, né? A saída é política. Então, mas eu fiz questão de entrevistá-lo. Olha aqui, esse livro super... Onde que a gente encontra o teu livro? Tem na livraria? É com você? Realmente eu acho que não. Talvez na Tulipas ainda tenha algum. Então, isso aqui é para profissionais, isso aqui é principalmente para profissionais, para quem se interessa por essa luta, para as pessoas que realmente... Esse aqui, gente, é uma parte da história, né? Sim. É uma parte da história. Para quem quer saber mais da história, eu acabei de saber, olha só, a influência de uma época, né, política, né, de repressão nos manicômios. Olha só, é muito interessante isso aí. Queria agradecer e dizer que mais do que nunca a gente tem que ficar atento a isso.
Mas a esse tema. Vamos ficar. Agora, vamos para descontrair um pouco, doutor, já que você está aposentado, está atendendo no teu consultório, eu te acompanho nas redes sociais, está tocando um sax. Nesse tempo de pandemia que a gente também está com a mente toda, né? A música, a arte, a cultura são importantes, né? Claro, sem dúvida. Eu trabalho bem menos hoje em dia, né? Ainda mantenho meu consultório, mas o tempo que eu tenho livre, que agora é bastante, é música e literatura. Essa capa foi a tua esposa que fez, a Ana Palladini? Gustavo que fez. O Gustavo. É uma família de artistas. O Gustavo é o filho, a Ana Palladini. Toda a concepção do livro é dele. Ele que. Ah, lindo, adorei esse livro. A gente vai mostrar. As fotos são da Ana Palladini, a saudosa Ana, que é artista plástica, fotógrafa de primeira, fotografou até um parto meu, e maravilhosa. E obrigada. Obrigada por vir, por estar aqui. Vamos compartilhar mais coisas boas. Pode ser? Obrigado. Obrigado, doutor.